Em nosso estudo de hoje está no livro Calma, lição 23, Intrigas e Acusações. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém porventura se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção da paz que desejamos para nós. Emmanuel traz hoje para a gente alguns quadros que a gente observa serem comuns no dia a dia e chamam a atenção para a gente de todo o cenário que isso envolve. Ele está falando sobre intrigas e acusações e realmente a gente vai encontrar pessoas que gostam muito de conversar, que sentem a necessidade de conversar, mas quando começam a conversar, o assunto que mais chama a atenção acaba sendo o assunto sobre a vida de alguém, seja pessoa da própria família, sejam pessoas públicas, e muitas das vezes, isso é muitas das vezes mesmo, em um mundo como o nosso infelizmente é regra, né? Não é para falar do lado positivo, acaba sendo para comentar o lado, né, negativo, o lado sombra da pessoa. Só que o que a gente esquece é que cada vez que a gente comenta o lado sombra, a gente está chegando perto, aproximando a nossa mente, o nosso coração da sombra também. E uma frase marcante da minha adolescência, né, quando você para olhar para o fundo do poço também começa a olhar para você. E o fundo do poço também tem o seu cenário e também tem os seus personagens. Então o Emmanuel começa falando, sempre que possível, abstente de assuntos infelizes. Se é para trazer um comentário que não vai edificar, fica quieto, não fala nada. Agora tem comentários que sim, vão edificar, vão trazer alguma reflexão. Agora, se é assunto infeliz, ele chama atenção. Quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Aliás, a velha brincadeira do telefone sem fio, que você vai contando uma história no ouvido um do outro, e depois quando chega na 15ª pessoa, você vai querer saber qual é a história e se surpreende que a história tomou um rumo completamente diferente por conta das versões que vão sendo contadas no ouvido, que estão sempre sendo acrescentadas com um detalhezinho ou outro. Né? A imaginação doente ou superexcitada vai ser bem clara nesse momento. Mas ele vem falar para a gente, se alguém está te fazendo de veículo de alguma intriga, né, essa pessoa é digna de compaixão, que te trouxe a bomba verbal, enfim. Emmanuel chama essa atenção para que a gente saiba de alguma maneira, pode ser às vezes da maneira sutil, ou às vezes, se for para efeito de educação, a gente realmente saber ter o jogo de cintura de cortar o assunto ali, e muitas das vezes não vale nem a pena, vale a pena você chamar atenção para o lado positivo de maneira sutil, sem precisar de maneira brusca, de maneira chocando, chamar atenção. Às vezes vale a pena chamar atenção também que a gente faz parte do processo educativo uns dos outros, mas de maneira sutil. Só falar assim, poxa, vamos ver o lado positivo da coisa também, vamos procurar se colocar no lugar da pessoa, empatia, que foi até o tema de um estudo desse aqui recente. Enfim, então se a criatura que se precipita em julgamentos errôneos ao teu respeito, talvez seja vítima de um lastimável engano,
Ele fala para a gente, uma frase imperfeitamente ouvida, você vai ser sempre uma frase mal interpretada, para a gente tomar muito cuidado também com isso. E a gente vai percebendo que, principalmente com as redes sociais, elas querem noticiar e querem pegar fatos de pessoas públicas e normalmente zonas de sombra das pessoas públicas, e as pessoas viciam nisso. Quando na verdade o Emmanuel está sempre chamando a atenção: nós somos responsáveis pelo pensamento que provocamos nos outros. Nós também somos responsáveis se a gente acaba viciando de alguma maneira os outros a só receberem notícias negativas e com isso criar uma atmosfera ao redor dele que seja também de sombra. Então, chama atenção para a gente. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Não é? No parágrafo anterior, ele chamou a atenção que quando a pessoa está com hábitos cristalizados só em comentários descaridosos, está indo para o caminho de um tratamento médico dos mais graves e normalmente no campo da obsessão, no campo desses transtornos psicológicos, normalmente. Por quê? Porque tem um jargão que a gente está sempre tratando na doutrina espírita, diga-me o que pensas, eu te direi com quem andas. A gente está trazendo para o nosso lado os espíritos que vibram nessa mesma situação, nessa mesma sintonia também, vão ficar junto do nosso lado. Estabeleceu-se o processo obsessivo, a gente sabe que nem sempre a pessoa tem reservas morais para poder estar lidando com essa sintonia. O espírito fez a sintonia com você, está ali agora o tempo todo, trocando informações, conversando com você sem você perceber. Está sendo através da intuição, não está sendo através dessa voz com som, né, que o espírito ele comunica com a gente pensamento a pensamento. Agora chama atenção para a gente. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que não venhamos também a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Vamos observar até que ponto essas críticas que fazem para a gente, elas estão valendo para a gente poder estar tornando cada vez mais uma pessoa mais agradável, mais tranquila de convivência. E se a gente conhecer algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém quanto ao esforço de reajuste que seja capaz de desenvolver. A gente vai sempre encontrar por trás daquela pessoa que está passando por um momento difícil, ela também tem reservas dentro dela, para poder chegar no estado que ela está, ela também teve seus momentos de luta e precisa muito de ajuda. E a gente tem que começar a ter essa preocupação, se a gente começar a colocar nossa mente, né, através da oração, em sintonia com os bons espíritos o tempo todo, e dentro dessas orações, se eu tiver a oportunidade de estar servindo de instrumento para o bem, me ajuda, me auxilia, que eu quero realmente fazer a diferença de alguma maneira, a coisa vai tomar um caminho diferente, sim. E o Emmanuel ainda chama atenção para a gente: compadece-te desses acusadores e ora em favor deles também. Porque a oração ela tem uma força que é muito ainda desconhecida por todos nós, mas ela pode afastar, sim, essas sintonias, essas aproximações, ela pode estar ajudando muito em favor deles, né, rogando a Deus para que seja favorecido com a bênção da paz que desejamos para nós. Isso vai acontecer com muita frequência com pessoas que a gente ama muito, principalmente se a gente está envolvido aí num processo educacional. E quando a gente fala de educação, a gente está falando daqueles que estão colocados pela vida sob a nossa tutela mais imediata. Os nossos filhos, os idosos que convivem com a gente, que a gente sabe que ali a gente algumas vezes tem que ir para o ensino direto mesmo, tem que falar assim, não, olha, vamos evitar falar sobre isso, tem que ir para o ensino direto. Mas, ao invés de a gente falar, vamos evitar falar sobre isso, a gente pode, de maneira sutil, modificar o assunto o tempo todo, trazer para um outro lado. É até um exercício muito legal que a gente vai fazendo, e quando a gente vê que obtém êxito, a gente vai percebendo que a gente não precisa, às vezes, da reprimenda moral mais dura, em sim de ter
jogo de cintura para saber dominar os assuntos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.